Olá! Com certeza você já deve ter ouvido falar da história de Jonas, o homem engolido por um grande peixe. Eu, como fui uma criança criada na escola dominical da minha igreja, ouvi muitas vezes essa história, contada pelas minhas professoras, com os flanelógrafos, com as gravuras que mostravam o peixe engolindo Jonas. E, como criança, aquilo era algo muito mágico, muito esplendoroso, um homem ser engolido por um grande peixe. Com os anos, com o tempo e estudando, eu tenho descoberto que o livro de Jonas traz muito mais para nós do que apenas a história do homem e do peixe. E é para esse estudo que eu quero convidar você a juntos percorrermos todo o livro de Jonas, encontrando as lições preciosas que o Senhor tem deixado na sua palavra para nós. Com certeza, essa história deixada por Deus, registrada na sua palavra, tem muitas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos conhecer mais o nosso Deus. E eu quero te convidar a, junto comigo, percorrermos todo este livro. Para isso, eu vou utilizar, além da palavra de Deus, com certeza, algumas ajudas. Nós vamos poder olhar para alguns livros que foram escritos sobre a vida de Jonas. Então, eu estou utilizando um livro do Timothy Keller, que se chama O Profeta Pródigo, em que ele estabelece uma relação entre Jonas e o filho pródigo. Também estou utilizando o livro do pastor Augusto Nicodemos, A Compaixão de Deus, em que ele também fala da história de Jonas. E além disso, estou ouvindo muitas mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, estou lendo outros comentários para que a gente possa ir aprendendo cada vez mais sobre este livro. Essa série de lições faz parte das lições que nós estamos aprendendo lá na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Nós estamos todos os domingos às 9 horas estudando o livro de Jonas juntos. Mas eu sei que, além das irmãs que por diversos problemas podem não participar de alguma aula e vão aqui poder ver o pedacinho da história que perderam, nós também temos muitas pessoas de longe, de outros lugares, que podem estar sendo abençoadas também por estudo deste livro. Por isso, eu convido você a, junto comigo, estudarmos desde o capítulo 1. Antes de nós começarmos a estudar realmente a história de Jonas, nós podemos parar para pensar: por que estudar a história de Jonas? Será que ela realmente foi uma história verdadeira? Sabem que muitas pessoas discutem sobre isso. Muitos acreditam que, na verdade, a história de Jonas é simplesmente uma lenda. Até a própria mitologia grega já trazia casos de monstros marinhos e, portanto, seria apenas mais uma história. Outros acreditam que foi uma história colocada na Bíblia para que a gente pudesse aprender, mas que de verdade ela não existiu. Afinal, se nós percorrermos todo o livro de Jonas, nós vamos ver que existem muitas situações aparentemente milagrosas, quase que impossíveis de acontecer. Não é só o fato de Jonas estar na barriga de um peixe, mas tempestades que surgem e param, plantas que crescem de repente, coisas absolutamente misteriosas e que, portanto, não poderiam ser críveis. Mas algo muito precioso nos diz que essa história realmente aconteceu. Está lá em Mateus, capítulo 12, nos versos 39 e 40, que diz assim: Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vejam que o próprio Jesus citou a história de Jonas. Ele aqui não fala, como o Jonas esteve, ou como a história de Jonas, a história que é contada sobre Jonas. Não, ele afirma, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe.
Em outro texto, nós também temos a mesma coisa. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 4, quando Jesus novamente cita o profeta Jonas. Mateus 16, 4 diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus, portanto, em duas ocasiões afirma, fala, cita a história de Jonas. Portanto, ela não é apenas uma história contada para transmitir um ensinamento. É algo que realmente aconteceu. E quem acha impossível um homem ficar dentro de um peixe, uma cidade inteira se converter, uma planta aparecer do nada, uma tempestade parar, como poderá acreditar que o Filho de Deus encarnou, esteve na terra, morreu por nós e ressuscitou? Quem não crê na possibilidade da história de Jonas, também não pode crer na ressurreição de Cristo. Porque ou nós acreditamos na Bíblia por completo, ou não acreditamos. Portanto, a história de Jonas é uma história real, verdadeira. E nós devemos ter uma atenção muito especial a todos os detalhes dessa história. Se nós cremos em Deus, Criador, soberano, não é difícil acreditarmos na história de Jonas. A história de Jonas não se reduz a um homem dentro de um peixe. Apesar de todo mundo só lembrar deste detalhe, né? O personagem central do livro de Jonas, da história de Jonas, não é Jonas, não é o peixe, mas é Deus. Deus. Estudar em detalhes a história de Jonas é olhar para os grandes temas da Bíblia: a soberania, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. É estudar sobre o próprio Deus, o arrependimento, a salvação do mundo. Todos esses temas estão dentro do livro de Jonas. Nós vamos olhar para essa história e nós vamos pedir a Deus que Ele nos mostre os detalhes, que Ele nos mostre as lições que Ele quer realmente que o nosso coração possa enxergar. Nós temos lá em Efésios Paulo orando, pedindo para que os olhos do coração dos efésios sejam iluminados, para que eles possam enxergar verdades preciosas. E nós também devemos fazer essa oração, para que o Senhor realmente abra o nosso coração, para que a gente possa captar, compreender, realmente nos apropriar daquela lição da vida de Jonas, que realmente faça sentido e transforme a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por cada história que o Senhor colocou na sua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos aprender mais de Ti, Senhor. E neste momento eu te peço para que a gente possa realmente compreender os detalhes da vida de Jonas, que possam fazer sentido à nossa vida, que impactem a nossa vida, que nos transformem, Senhor. Abençoa cada pessoa que estiver ouvindo essa lição agora, para que o Teu Espírito possa agir na vida dela. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá? Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas. Por que Deus falaria diretamente com Jonas? Porque Jonas era um profeta. Jonas era um profeta que viveu na época do rei Jeroboão II, de acordo com 2 Reis, capítulo 14, verso 25. E ele era um profeta muito próximo ao rei. Ele chegou mesmo a profetizar uma vitória contra a Assíria, né? E isso fez dele um profeta assim muito reconhecido. Jonas vivia próximo ao poder. Jonas era nacionalista, extremado. Ele defendia Israel, ele amava Israel e com certeza era contra qualquer inimigo de Israel. E a Assíria era um poderoso inimigo de Israel. Jonas, filho de Amitai, era da tribo de Zebulon e ele era alguém que apoiava toda a política militar do governo de Israel. E ele é mandado então para pregar
para um outro povo. Ele é o primeiro profeta que acontece isso. Normalmente os profetas eram chamados a levar a mensagem ao próprio povo de Israel. Mas aqui Jonas é chamado para fazer isso em outro povo. Nós vemos aí no versículo 2, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Jonas era alguém temente a Deus. Ele realmente amava o Senhor. E nós vemos isso quando ele reconhece o pecado dele, quando ele está lá no barco. Nós vamos ver mais para frente, todos esses detalhes. Mas quando os marinheiros identificam que ele é o problema, ele reconhece o seu pecado, ele pede para ser jogado do barco, Ele depois tem uma conversa muito íntima com Deus dentro do peixe. Ele obedece depois indo pregar em Nínive, mas o tempo todo Jonas tem, de um lado, o amor e a obediência a Deus, principalmente no primeiro ele começa desobedecendo, mas depois obedece a Deus, mas por um outro lado, ele tem muita raiva e um espírito de vingança contra o povo da Assíria. Ele lutava contra essa raiva, esse rancor que ele tinha no coração contra os assírios. O seu senso de justiça o impediu de obedecer a Deus. Ele não queria que o povo dos assírios reconhecessem e fossem salvos por Deus. Ele queria que realmente Deus acabasse com o povo da Assíria. E, portanto, ele não queria pregar para eles, Ele não considerava justo que Deus desse a possibilidade de arrependimento e salvação para os assírios. Ele lutava contra essa sua raiva, esse senso de justiça, a falta de perdão, a vingança que ele realmente queria que acontecesse contra aquele povo. Bom, Deus o manda pregar em Nínive. E como era Nínive? Nínive era uma cidade grande, era uma cidade próspera. Ela tinha uma população de mais ou menos 120 mil habitantes. Era um povo extremamente cruel, uma ameaça a Israel. Eles já tinham tomado parte de Israel, eles tinham matado israelitas, E era uma ordem muito chocante essa. Para Jonas, uma ordem sem absolutamente nenhuma lógica, ele ir pregar para aquele povo inimigo de Israel, ele sair em busca dessa cidade gentia. O Deus de Israel avisar a Assíria dessa desgraça iminente que estava para acontecer. Tudo isso não dava para Jonas entender, A Assíria não era somente assim um inimigo de Israel, como eles vêm, lutam. Não, a Síria era realmente um povo cruel e que era extremamente violento, Existem relatos de coisas absurdas, de pele retirada dos inimigos. Os assírios tiravam a pele dos soldados inimigos e penduravam nos muros da cidade. Eles cortavam braços, pernas dos inimigos, deixavam apenas a mão para poder ir lá e cumprimentar eles, assim espezinhando mesmo eles. Faziam as pessoas andarem pelas ruas da cidade com a cabeça dos seus entes queridos. Então, era um nível de violência absurdo. E um profeta nacionalista que defendia a política militar de Israel ser mandado para pregar para esse povo era totalmente ilógico, Deus escolher justamente Jonas. Por que nenhum outro profeta? Nós tínhamos Amós, Oséias, que também eram contemporâneos de Jonas. Eles criticavam a administração. Por que não mandar eles? Mas mandar Jonas, aquele que era ali apoiador daquela política militar, Nada fazia sentido, nada tinha lógica. E nós temos uma dificuldade muito grande quando as coisas não têm lógica, Em algum momento a gente começa a imaginar, Deus não deve estar sabendo muito bem como são as coisas, Quando a gente tem o resultado daquela biópsia, que a gente esperava que ia ser tudo bem e não é, ou quando ficamos sem emprego,
ou quando nós temos um problema nos nossos relacionamentos, a gente pode imaginar, isso não tem lógica, está acontecendo isso, né? Eu tenho buscado ser fiel, fazer as coisas direitinho, como que isso pode acontecer comigo? Isso não tem lógica. As próprias histórias da Bíblia nos trazem muitas situações sem aparente lógica. Elas parecem completamente sem sentido, né? É o caso, por exemplo, de quando Lázaro morre e as suas irmãs dizem: "Ô Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, por que a demora de Jesus para ir ao encontro de Lázaro? Por que não correr para salvá-lo, né? Sabendo que depois ele iria ressuscitar. Mas assim, por que acontecer tudo aquilo? Por que aquele sofrimento?" E tantas outras histórias, né? Que nós vemos coisas absurdas acontecerem e você fala: puxa, mas como que esse rei pode jogar Daniel numa cova de leões? Que coisa mais absurda, só porque ele estava orando ao seu Deus, né? Ao Deus verdadeiro. Então, várias situações. Adão e Eva, por exemplo, não receberam nenhuma razão lógica para não comer do fruto. Se eles não conseguiam pensar num bom motivo para Deus ter dado aquela ordem, é porque não tinha motivo nenhum. Da mesma forma, Jonas, se não tem lógica, então eu não tenho por que obedecer. Eles não confiavam Eles não confiavam que Deus estava realmente querendo o melhor para eles. Parecia uma ordem ilógica. E para Jonas também. Ele não conseguia confiar na soberania, na bondade, na justiça de Deus. Para ele aquilo era algo injusto, algo sem sentido. E essa é a primeira grande lição que nós temos aí no começo da história de Jonas. É que a nossa obediência, ela não está submetida a uma compreensão lógica das ordens de Deus. A nossa obediência requer uma confiança de que aquilo que Deus nos ordena sempre é para o nosso bem. Nós não podemos querer compreender a forma como Deus pensa, para então dizermos: ok, agora entendi, vou me submeter, né? Nós precisamos realmente confiar nessa verdade, que tudo que o Senhor faz é para nosso bem, ainda que a gente possa não compreender de forma alguma o porquê que nós estamos vivendo aquilo. E nós vemos aqui no versículo 3, na primeira parte, que depois dessa ordem, vá até Nínive, Jonas, ele realmente levanta e vai, mas não para onde Deus mandou ele. Jonas vai para Tarsis. No versículo 3 diz: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Que coisa mais absurda a gente pode pensar à primeira vista, né? Fugir da presença do Senhor. Que Jonas bobinho fazer isso. Mas quantas coisas nós fazemos também pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus não tem controle, pensando que nós podemos ser mais inteligentes do que Deus, né? Fazendo algo que, de uma certa forma, vai até mesmo manipular Deus. Eu vou fazer isso e aí Deus vai pensar aquilo e vai me dar aquilo. Enfim, coisas que, se a gente for realmente parar e pensar, nós vamos ver que não tem sentido nenhum. Por isso que eu gosto tanto das histórias da Bíblia, né? Porque a gente olha para elas e pode até julgar: eu não faria isso, não faria aquilo. Mas quando nós paramos e olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos que nós agiríamos daquela forma ou até pior do que aquilo, né? Mas a verdade é que Jonas vai então para Tarsis. E por que Tarsis? Tarsis era o ponto mais afastado da margem ocidental do mundo conhecido pelos israelitas. Pensa no lugar mais distante que você possa imaginar que você conhece no planeta Terra. Era para lá que Jonas foi, né? O lugar mais distante que podia, é para lá que ele foi. Vou colocar em um mapinha para vocês verem como é distante Nínive e Tarsis, né? E Jonas realmente vai para o sentido contrário, realmente buscando ficar o mais longe possível daquilo que
Deus queria que ele fizesse. O pastor Timothy Keller, como eu disse, ele no seu livro, ele faz realmente uma comparação, ele vai, durante todo o percurso do livro, olhando para a parábola do filho pródigo e a história de Jonas. E nós vamos vendo como as duas histórias, tanto a história real de Jonas como a parábola do filho pródigo, elas caminham muito juntas, né? Os ensinos são muito próximos. Nós podemos ver em Jonas, nos 2 primeiros capítulos de Jonas, o filho mais novo. E nos 2 últimos capítulos, o filho mais velho. Nós vamos poder observar que Jonas apresenta características desses 2 filhos. O filho mais novo, o que aconteceu com ele? Ele tentou fugir do controle do pai, pegando a parte dele da herança, deixando o lar e rejeitando os valores do pai, realmente vivendo como ele queria, né? Dá a minha parte, eu vou embora e vou viver do jeito que eu quero. E foi isso que ele fez, né? O filho mais velho, ele ficou em casa, ele obedeceu inteiramente o pai, mas quando o irmão mais novo retorna e o pai usa, né, a riqueza do jeito que ele quis, ele explodiu de raiva. Jonas, na primeira metade do livro, é esse filho mais novo. Ele também tenta fugir do controle do pai, ele tenta viver da maneira como ele quer tomar as próprias decisões, ele quer ir para longe daquilo que Deus ordenou ele. E Jonas faz a mesma coisa, né? Na primeira parte do livro, como o filho mais novo, ele tenta fugir do controle do pai, ele tenta viver da maneira como ele quer, indo para Tarsis e não obedecendo às ordens do pai. E na segunda parte, nós vemos ele como o filho mais velho, como aquele que não aceita que Deus tenha misericórdia daquele povo que ele tanto odeia. Na nossa vida, nós também temos 2 tipos de pessoas que fogem. Nós temos as pessoas que fogem de Deus de uma maneira declarada. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 29. São as pessoas cheias de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Nós podemos olhar e ver claramente que aquelas pessoas não amam a Deus, não querem a Deus, querem fugir da presença de Deus, né? Escolheram realmente a maldade. Mas existe um outro tipo de pessoa que também foge de Deus. E esse outro tipo está lá em Romanos, capítulo 2, versos 17 e 18, que diz: Mas se tu te chamas judeus, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e está convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tem nas leis a formulação do conhecimento da verdade. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, esse outro tipo de pessoa é aquela pessoa que conhece a verdade, que é um religioso, né, que acredita que agindo da maneira correta, cumprindo todas as regras, ele vai dessa maneira manipular a Deus, fazer com que Deus faça para ele aquilo que ele quer. Ah, eu agindo desse jeito, é claro que Deus vai me abençoar, é claro que eu vou ter tudo que eu preciso de Deus. Mas na verdade, os dois estão fugindo do Pai. Um porque foge do controle do pai, e o outro porque quer controlar o pai pelo seu merecimento. Nenhum dos dois, na verdade, confia e ama verdadeiramente o pai. Então, Jonas, nós vamos ver ao longo dos nossos estudos como que Jonas realmente se mostra esse filho mais novo e se mostra esse filho mais velho. Quando Deus promove o arrependimento dos ninivitas, Jonas explode de fúria, né? Ele enfrenta o mistério
da misericórdia de Deus. Ele não se conforma com a misericórdia de Deus e como ela alcança aqueles pecadores. Sem conseguir enxergar o próprio pecado, sem conseguir enxergar como ele vive inteiramente pela misericórdia de Deus, ele nunca vai entender como Deus estende essa misericórdia para com as pessoas más. Se nós realmente não compreendermos o quanto nós fomos alcançados pela misericórdia, como é que a gente vai compreender a misericórdia de Deus alcançando as pessoas más? Flannery O'Connor tem uma frase muito interessante, diz assim: pensamos que, se formos religiosamente atentos às regras, virtuosos e bons, então cumprimos com as nossas obrigações, por assim dizer. Agora Deus simplesmente não pode nos pedir nada. É Ele que está em dívida conosco. Ele é obrigado a responder nossas orações e nos abençoar. Essa não é a postura de alguém que se move em direção a Deus em grata alegria, feliz submissão e em amor. Pelo contrário, é o modo de controlar Deus e, como resultado, mantê-lo ao nosso alcance. Nós, na verdade, quando fazemos isso, não confiamos que Deus está comprometido com o nosso bem e, portanto, nós precisamos forçar Deus a nos dar aquilo que nós precisamos. E isso é um processo, né? Primeiro, a gente não confia de fato em Deus. Aí a gente começa a obedecer a Deus, a obedecer as regras, né? Para que nós possamos merecer coisas. Quando a gente faz isso, a gente acaba não obtendo o que nós queremos, porque o nosso relacionamento com Deus não é um toma lá da cá. Então a gente acaba não recebendo aquilo que a gente espera porque fez tudo direitinho, né? E nós vamos começar a nos distanciar interiormente de Deus e vamos acabar depois tendo uma rejeição óbvia e externa. São degraus que você desce, né? Você começa lá não confiando inteiramente no Deus que você tem, não conhecendo verdadeiramente a Deus, e você começa a fazer as coisas para poder conquistar bênçãos de Deus. Como elas não vêm, você começa a desacreditar cada vez mais, se afastar e acabar, de fato, rejeitando a Deus. Jonas queria esse Deus de acordo com as suas preferências, um Deus que destruísse quem ele determinava como mal e abençoasse quem ele determinava como bom. Jonas, ele não consegue conciliar essa misericórdia e justiça de Deus. Como Deus pode ser misericordioso e justo? Essa é uma pergunta que não é respondida integralmente no livro de Jonas, mas ela é respondida sim na palavra de Deus, na Bíblia. Quando Deus salva o mundo através de Jesus, que se dizia maior do que Jonas, é aí que nós vemos a misericórdia e a justiça de Deus sendo plenamente executadas. Jesus veio como justo e justificador daqueles que o creem. Romanos capítulo 3, verso 26. E Deus demonstrou essa misericórdia quando ele ofereceu seu filho em sacrifício, e ele mostrou a sua justiça quando o sangue de Jesus realmente veio como pagamento pelos nossos pecados. Então, Deus, ele sim, é justo e misericordioso, mas Jonas não podia entender isso. Em todo o livro, Jonas vai enfrentar o mistério da misericórdia de Deus e, apesar de sua fuga, Deus vai o tempo todo mostrar as formas como ele estende a misericórdia dele também para Jonas. E isso nós vamos ver na nossa próxima aula, que eu espero que você continue acompanhando. Que Deus te abençoe.